E se a sua vida pudesse ser diferente? Hoje nós vamos falar sobre um coração endurecido. Não, eu não estou falando de um outro coração, estou falando do nosso coração. É uma proposta hoje, um convite para que você venha comigo refletir sobre o que é um coração endurecido. Muitas vezes nós achamos que nós não temos, mas nós podemos ter sim. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Então, nos dias 1, 2, 3 e 4, nós já falamos sobre quem eram os gentios, já falamos sobre a mente estar mergulhada na escuridão, já falamos também sobre andar sem rumo, sobre ter uma vida separada daquela que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre um coração endurecido. Hoje eu quero focar na parte do versículo que diz assim, coração endurecido. O termo que Paulo usa aqui, o termo grego que Paulo usa aqui é porosis. Porosis significa algo que perdeu a sensibilidade. É um termo médico que naquela época significava que algo foi petrificado, foi calcificado. Então, se nós trouxermos para a aplicação bíblica, que é como ele usou no momento e no contexto onde ele usou, ele está dizendo, então, que o coração espiritual aqui perdeu a sensibilidade, ficou cauterizado. E aí, minhas queridas, o que Paulo está dizendo aqui, que é possível que nós tenhamos um coração petrificado, um coração endurecido. Sabe, eu acredito que muitas vezes um coração endurecido, ele não acontece do dia para a noite. São pequenas permissões que nós vamos deixando entrar na nossa vida todos os dias. Então, aquilo que causava vergonha começou a ser natural. Aquilo que incomodava, aquele pensamento, aquela atitude, aquela situação que nos trazia um confronto, um desconforto, alguma coisa assim que era um incômodo, ao longo do tempo nós vamos começando a achar que aquilo é natural, é normal, que o problema estava na nossa cabeça. E aí chega um momento que nada daquilo que realmente valia, que tinha realmente valor, sentido e propósito, passa a não ter mais. Parece que tudo vai ficando vazio, assim, sem sentido, sem propósito, parece que tudo vai ficando muito embaraçado. A verdade é que nem sempre a vida parece errada. E às vezes parece até tranquila demais. E sabe por que ela parece tranquila demais? Porque nós já não ligamos para nada, porque nada mais tem peso na nossa vida, porque o pecado já não tem cara de pecado, porque o errado já não tem cara de errado. Nós nos moldamos tanto à maneira da sociedade, do mundo pensar, que a nossa vida já ficou tranquila, entendem? Mas será que essa tranquilidade espiritual que nós desfrutamos muitas vezes não é um sinal de que muita coisa está errada na nossa vida? Não seria uma apatia espiritual, uma anestesia espiritual? E se a sua vida pudesse ser diferente? Eu creio que hoje Deus tem chamado muitas de nós para devolver a sensibilidade. Deus não tem nos chamado para nos acusar, mas Deus tem nos chamado para acolher, para ensinar de fato o que é, o que deve ser, como devem ser as coisas, como deve ser a nossa mente, como deve ser o nosso coração. Hoje eu creio que a palavra de Deus para a minha vida e para a sua é a que está lá em Ezequiel 36, 26. A palavra de Deus diz assim, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Talvez você não saiba nem como orar, então eu vou convidar você a terminar esse vídeo e fazer uma oração simples para o Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Se o meu coração estiver endurecido para a tua verdade, para a tua vontade, torna ele de novo sensível para que eu possa te escutar, te sentir, te ouvir e te obedecer. Eu tenho certeza que Deus está com você nesse momento e que Ele vai ouvir a sua oração. Vamos a isso?